Existem gols tão absurdos que parecem montagem de internet, lances tão impossíveis que até cientistas passaram anos tentando encontrar uma explicação lógica, mas nenhum deles se compara ao chute que fez o mundo inteiro parar em 1997. Uma bola parada, um estádio em silêncio, um jogador correndo em direção à bola e segundos depois, milhões de pessoas olhando sem entender o que tinham acabado de ver. Hoje você vai descobrir como Roberto Carlos marcou o gol mais inacreditável da história do futebol. O chute que desafiou a física e transformou um simples lateral em uma lenda eterna. Mas antes daquele momento impossível, existia uma história muito mais pesada do que muita gente imagina. Roberto Carlos nasceu em uma família extremamente pobre no interior do Brasil. Enquanto outros garotos sonhavam apenas em brincar, ele precisava trabalhar para ajudar dentro de casa. Aos 12 anos, já passava horas em uma fábrica de algodão, enfrentando uma rotina cansativa e cruel para alguém tão jovem. Só existia uma coisa capaz de fazê-lo esquecer momentaneamente daquela realidade dura uma bola de futebol. Era no futebol que ele encontrava a liberdade. E talvez tenha sido justamente aquela infância difícil que criou a força absurda que ele desenvolveria anos depois. Roberto não era apenas talentoso, ele era obcecado por superação. Enquanto muitos desistiam no primeiro obstáculo, ele treinava até não sentir mais as pernas. Desde pequeno, seus chutes já chamavam a atenção pela potência fora do normal. Parecia impossível que alguém tão baixo conseguisse gerar tanta força em uma bola. Mas naquela época, ninguém imaginava que aquelas pancadas violentas se tornariam conhecidas no mundo inteiro. O talento começou a crescer rápido demais para passar despercebido. Ainda adolescente, Roberto já chamava a atenção das categorias de base da seleção brasileira. Não demorou muito para clubes gigantes começarem a disputar sua contratação, e conforme subia de nível, uma característica se tornava cada vez mais assustadora: ele não parecia um lateral comum. Corria como um atacante, marcava como um zagueiro e chutava como se tivesse um canhão na perna esquerda. Cada partida parecia revelar um jogador criado fora dos padrões normais do futebol. Então a Europa percebeu que o Brasil escondia mais uma joia rara. E depois de se destacar em clubes brasileiros, Roberto Carlos chegou ao futebol europeu e logo desembarcou no gigante Real Madrid CF. Mal sabia o mundo que aquele garoto pobre do interior brasileiro estava prestes a entrar para a história não apenas como campeão, mas como o homem responsável pelo gol mais inacreditável já registrado em um campo de futebol. Quando Roberto Carlos chegou ao Real Madrid CF, parecia que ele havia encontrado o cenário perfeito para explodir de vez. O clube começava a montar um elenco que mais tarde ficaria conhecido como os Galácticos. E no meio de tantas estrelas gigantescas, Roberto conseguia se destacar, mesmo jogando na defesa. Isso porque ele não parecia humano quando acelerava pela lateral. Seus chutes eram tão fortes que muitos goleiros diziam sentir medo real quando ele se aproximava da bola. Alguns treinadores até tentavam evitar faltas perto da área só para não correr o risco de enfrentar sua bomba de canhota. Mas nada preparou o futebol para o que aconteceria em 3 de junho de 1997. Brasil contra a França. Um amistoso aparentemente comum antes da Copa do Mundo de 1998, até que o Brasil ganhou uma falta de longa distância. A bola estava muito longe do gol, tão longe que muitos jogadores franceses já imaginavam um cruzamento para a área. Mas Roberto Carlos tinha outra ideia. Ele colocou a bola no chão, deu vários passos para trás e ficou olhando fixamente para o gol como se estivesse planejando algo impossível. E talvez estivesse mesmo. O estádio inteiro observava sem entender. O goleiro francês Fabien Barthez montou a barreira, acreditando que aquela bola passaria longe da trave. Quando Roberto começou a correr, parecia apenas mais um chute extremamente forte. Mas então aconteceu algo que desafiou completamente a lógica. A bola saiu absurdamente torta. Tão torta que fotógrafos atrás do gol começaram a se abaixar, achando que ela iria parar na arquibancada. Só que de repente a bola fez uma curva impossível no ar e entrou violentamente no canto do gol. Por alguns segundos, ninguém conseguiu acreditar no que tinha acabado de acontecer.
Jogadores franceses ficaram olhando uns para os outros sem reação. Narradores gritavam completamente incrédulos. O próprio Barthez parecia não entender como aquela bola tinha entrado. Era como se a física tivesse sido quebrada ao vivo diante de milhões de pessoas. E o mais assustador, aquilo não foi sorte. Roberto Carlos treinava aquele tipo de chute obsessivamente durante anos. Enquanto muitos jogadores iam embora depois dos treinos, ele permanecia sozinho chutando bolas até escurecer. E aqui vem a parte mais inacreditável de todas. O gol ficou tão famoso que cientistas começaram a estudá-lo seriamente. Especialistas da França, programas científicos e até físicos renomados tentaram explicar como uma bola conseguiu fazer uma curva tão absurda sem sair do campo. Antes da próxima parte, comenta aqui embaixo a palavra impossible, o impossível. Quando eu vi seu comentário, vou saber que você também ficou impressionado com o chute mais surreal da história do futebol. E claro, vou deixar um coração no seu comentário. Agora, prepara-se porque a ciência realmente tentou desvendar o segredo daquele gol. Depois daquele gol impossível contra a França, o mundo inteiro entrou em obsessão tentando responder uma única pergunta: como aquela bola fez aquilo? Durante anos, programas científicos analisaram frame por frame do chute de Roberto Carlos. Especialistas em aerodinâmica estudaram a trajetória como se estivessem investigando um fenômeno sobrenatural, e quanto mais analisavam, mais inacreditável tudo parecia. Alguns cientistas chegaram a dizer que aquele lance era tão raro que dificilmente aconteceria da mesma forma novamente. Era como se o futebol tivesse produzido um evento único na história. Os estudos mostraram que Roberto Carlos atingiu a bola com uma combinação quase impossível de potência, rotação e precisão. Ele chutou utilizando a parte externa do pé esquerdo com tanta força que a bola criou um efeito extremo no ar. Segundo pesquisadores franceses, a trajetória começou desviando para fora do gol, mas a rotação fez a bola retornar violentamente no último segundo. Era um efeito tão absurdo que parecia ignorar a gravidade. E o detalhe mais assustador, para aquilo acontecer, tudo precisava ser perfeito: distância, velocidade, ângulo e impacto. Um erro mínimo e a bola simplesmente sairia do estádio. Enquanto os cientistas quebravam a cabeça tentando explicar o lance, Roberto Carlos reagia de forma simples e quase engraçada. Em entrevistas, ele dizia que não existia segredo mágico. Segundo ele, tudo vinha de treinamento obsessivo. Depois que os treinos acabavam, Roberto permanecia sozinho chutando dezenas e dezenas de bolas até escurecer. Enquanto muitos descansavam, ele continuava repetindo movimentos sem parar. E talvez seja exatamente isso que separa jogadores comuns de lendas eternas. O impossível, para eles, normalmente é apenas resultado de milhares de horas invisíveis de esforço. Mas a carreira de Roberto Carlos foi muito além daquele gol histórico. No Real Madrid CF, ele conquistou títulos gigantescos ao lado de estrelas como Zinedine Zidane, David Beckham, Raul González e Ronaldo Nazário. Pela seleção brasileira, conquistou a Copa do Mundo de 2002 e se tornou peça fundamental da última geração brasileira que realmente aterrorizava o planeta. Seu estilo agressivo, explosão física e chutes surreais fizeram dele um dos laterais mais respeitados da história do futebol. E se você está gostando dessa história e quer continuar vendo vídeos épicos sobre os momentos mais inacreditáveis do futebol mundial, já se inscreve no canal agora, porque os próximos vídeos vão revelar histórias ainda mais absurdas, lances quase impossíveis e jogadores que pareciam desafiar a própria realidade dentro de campo. E acredite, a parte final dessa história mostra que nem mesmo uma lenda como Roberto Carlos escapou dos momentos mais duros que existem no futebol. Mesmo depois de conquistar o mundo, Roberto Carlos continuou carregando algo raro no futebol moderno: humildade. Enquanto muitos jogadores mudavam completamente depois da fama, ele nunca esqueceu a infância difícil que viveu no Brasil. Talvez por isso seus companheiros sempre falavam da sua disciplina quase absurda. Roberto treinava como se ainda fosse aquele garoto pobre tentando sobreviver através do futebol. E isso fez com que sua carreira durasse muito mais do que muita gente imaginava. Mesmo veterano,
seus chutes continuavam assustando goleiros ao redor do planeta. Mas o futebol também mostrou para Roberto Carlos um lado extremamente cruel. Em seus últimos anos de carreira, principalmente durante sua passagem pelo futebol russo, ele sofreu ataques racistas revoltantes vindos das arquibancadas. Em uma ocasião, torcedores apareceram segurando bananas e fazendo provocações durante o aquecimento. Em outro momento ainda mais chocante, uma banana foi arremessada diretamente em sua direção durante uma partida. O estádio inteiro assistiu aquilo acontecer ao vivo, e por alguns segundos parecia impossível acreditar que cenas tão nojentas ainda existissem no futebol mundial. Dessa vez, Roberto não conseguiu esconder a dor. Visivelmente abalado, ele pegou a banana do chão, a arremessou para longe e deixou o campo profundamente decepcionado. O episódio gerou revolta mundial e abriu novamente discussões pesadas sobre racismo no esporte. E talvez esse tenha sido um dos momentos mais humanos da carreira daquela lenda, porque por trás dos chutes impossíveis, dos títulos e da fama, ainda existia um homem que sentia dor como qualquer outra pessoa. Um homem que precisou enfrentar batalhas muito maiores do que apenas jogos de futebol. Mesmo assim, o legado dele nunca foi destruído. Décadas depois do famoso gol de 1997, cientistas continuam estudando aquela cobrança absurda. Crianças ainda tentam imitar seus chutes nos campos de bairro. E muitos torcedores continuam acreditando que jamais existirá outro lateral igual a Roberto Carlos. Até o próprio Pelé declarou que ele foi o maior lateral esquerdo da história do futebol. Não apenas pelos títulos, mas porque conseguiu transformar algo simples em algo mágico. Ele fez o impossível parecer real diante dos nossos olhos. E talvez seja exatamente isso que torna certas lendas eternas. O tempo passa, os jogadores se aposentam, novas gerações aparecem, mas alguns momentos simplesmente nunca morrem. O gol que desafiou a física continuará existindo enquanto houver alguém apaixonado por futebol no planeta. Então, se essa história te impressionou de verdade, deixe o seu like agora porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias inacreditáveis como essa. E se você assistiu até aqui, comenta a frase: "A física não conseguiu parar Roberto Carlos". Quando eu encontrar seu comentário, vou deixar um coração, porque vou saber que você também assistiu um dos momentos mais impossíveis da história do futebol.